não. Furar a bolha. Por quê? Porque ela foi para o espaço, isso que eu tô contando para vocês, né? Eu não recebo nenhum tipo de conteúdo dessa moça. Porém, como ela estava no espaço que me interessa, essa moça foi bater na minha feed. O que significa? Que eu acabei vendo um conteúdo, uma moça, né, de midiática, que não estava registrado no meu feed em função dela ter furado a bolha. E a pergunta é, como é que a gente consegue falar de educação e furar essas bolhas? Por exemplo, essa moça deve ter quantos milhões de... Acho que ela tem um pouco mais de 50 milhões. 50 milhões de seguidores, vamos supor. Quantos seguidores vocês acham que um professor mais midiático do Brasil teria? Olha aí, no máximo, indo muito e força na barra 3 milhões. 3 milhões de seguidores. Pois bem, e é quase isso mesmo. E o que vem na minha mente é... Sim. De língua portuguesa. O Iberê, não lembro. Ele tem quanto do Manual do Mundo? Que eu acho que ele é... Não sei se ele tem formação em alguma licenciatura. Professores como o Sérgio Cortella, o Mário Sérgio Cortella, que eles furam um pouquinho mais a bolha porque eles estão em outros espaços que ele fala de temas mais amplos, então eles conseguem. Estão ali com 2 milhões e tal. Mas é só para fazer um comparativo da nossa questão nessa situação da educação midiática. O que nós falamos, o alcance é muito menor. Com certeza. Do que figuras como essa moça falam. Isso é ruim? Isso é bom? O que isso gera? O que isso pode gerar? Por que nós estamos aqui conversando sobre educação midiática? Porque é importante vocês jovens, que você está no direito, o Davi está em letras, eu sou do curso de letras também. Por que a gente entendeu que essa ferramenta que é tão importante para justamente chegar em espaço que nós de educação não chegamos? Então, você imagine que a gente conversar sobre isso, falar sobre quais são os temas que nós vamos tratar. Tratar da desinformação, tratar da inteligência artificial, o que está acontecendo hoje em dia. Se você não posta, você não existe. Se você não tem acesso às ferramentas, você não pode sequer sacar um dinheiro no banco, não pode pegar um tipo de recurso. Uma vez eu estava dando uma palestra e falar... Débora, me diz como é que a tiazinha que mora lá no interior, como é que ela pode ver que aquilo ali é uma desinformação, para ela não acreditar? Tem coisas sérias acontecendo. Tem pessoas caindo em golpes e cada vez mais refinados, porque antigamente, vocês são jovens, mas antigamente a última coisa que a gente acreditava era assim, eu vi. Não, eu vi. Hoje em dia, o que você vê na internet pode ser manipulado. Pode não ser aquilo que de fato aconteceu. Eu posso colocar o seu rosto. Se você passou por algum mecanismo de identificação facial, Lucas, na sua vida, aquele rosto ficou no banco de dados. E ele pode ser usado para fazer qualquer tipo de golpe. Por exemplo, sua mãe e seu pai podem receber qualquer de um vídeo de você falando... com a sua voz, com o seu rostinho, mamãe, estou precisando de dinheiro, por favor, deposite um Pix para mim. E não é você. Então a gente está passando por coisas muito sérias, porque a tecnologia, ela tem, como qualquer ferramenta tecnológica cultural, ela tem 2 grandes espaços. Ela vem para fazer um tipo de revolução, mas também é sequestrada para coisas disruptivas. Você usou essa palavra. A tecnologia está sempre. E aí, gente, lembrar que tecnologia, uma caneta é tecnologia, computador é uma tecnologia, e a gente está com uma tecnologia agora que a gente não entende sobre essa tecnologia, que é a inteligência artificial. Eu vi esses dias em um story de uma pessoa que eu sigo, ela, de fato, mostrando coisas rotineiras no nosso dia a dia, como um simples atender de ligação, sei lá, há 15 anos atrás, era o comum. A gente ou mandava SMS ou ligava. Sim. E hoje... há 30 anos a gente ligava assim, com o dedinho no telefone. Rodando assim. Rodando. E essa pessoa falou que não iria mais atender nenhum tipo de ligação, exatamente porque usaram a voz dele para gerar comandos de voz e criaram uma conta junto à Enel de um endereço que não era da pessoa. E aí, ao passo que a inteligência artificial veio para
alavancar muita coisa, facilitar muitos processos, Sim. acaba se tornando um problema social gigantesco. Gigantesco. Porque a gente não tem... sabe a proporção e nem a dimensão de onde a gente está indo. Perfeito. Você que está no direito agora tem uma série de rolos de crimes cibernéticos que a gente não dá conta. E todos os dias aparecem novos tipos de crimes. Sim. Mas isso que eu estou dizendo, antigamente, se você escutava a voz, ou se você via, você acreditava. Então era a última seara da nossa fidedignidade, é olhar, ver o olhar. Estou vendo vocês, então vocês estão aqui. Isso na deepfake não é possível. Eu posso estar aqui, a gente pode jogar esse podcast para as mídias e alguém mudar nosso tom de voz, nosso rosto, não é? De modo tão perfeito que a gente não consegue, os olhos não conseguem capturar que foi uma manipulação. Hoje já tem empresas especializadas em marketing que criam bancos de imagens a partir de uma gravação X. Eles te usam como modelo. Você grava ali uma sequência de vídeos, uma sequência de áudios, e a partir disso uma IA vai gerar um novo conteúdo a partir de de um roteiro que a empresa manda para essas empresas de marketing. E aí ela gera um avatar seu, e esse avatar é quase imperceptível. Então, como é que a gente vai fazer para ajudar? E aí, politicamente falando, Davi, e aqui na faculdade, na UES, nas universidades, nas escolas, como é que a gente faz para ajudar a população a entender os processos, as produções, as imagens, o que pode acontecer, para se prevenir, para ter um pouco mais de cuidado, para duvidar do que recebe, mesmo que você receba de alguém que é muito amigo seu. Duvidar. Às vezes de uma fonte muito segura. Muito segura. Não foi aquela pessoa que produziu, ela só te repassou. O grau de confiança, embora você goste muito daquela pessoa, mas aquela pessoa não foi ela que produziu o texto, nem o conteúdo, nem o vídeo, ela só está repassando. Como é que a gente pode falar e fazer e agir? Tem um termo na linguística que é sermos a agência para a mudança social, sobretudo política, porque vocês sabem que a desinformação na política, sobretudo nas redes, nas mídias, é fundamental, ou para a gente colocar pessoas, né, que não representam, obviamente, a população, e, enfim, criar notícias falsas, conteúdos falsos para fraudar, para fabricar, para colocar conteúdos que não são tirados fora de contexto. É uma série de coisas que estão acontecendo, e isso, para a cidadania, para a democracia, isso é muito, muito complicado, sobretudo para a educação. Então, e aí, Davi, o que você acha com relação à política? Perfeito. Tocou aí numa seara que eu gosto muito, que eu participo. E falando mesmo da formação, né, da formação de ideias, no sentido de opinião das pessoas. Nós temos que ter muito claro que é da natureza humana, isso Débora fala muito semântica e pragmática, a comunicação de saber o que está acontecendo na vida do outro, né? O que é o outro, o que está pertencendo ao outro, e assim aceitar ou não com base na nossa visão, né? A nossa cosmovisão de mundo, e aplicar isso a uma realidade particular, mesmo que essa não faça parte da sociedade, não faça parte do comum, né? E o que é muito comum na política? Pegar factoides, pegar uma possibilidade, a famigerada fofoca e aplicar o estereotipo daquela pessoa, daquela figura política, né? E isso é muito perigoso, porque até o projeto é bom, é interessante, dá para trabalhar, porém vão se furtar a imagem daquela pessoa, como ela se apresenta, é casado ou não é uma pessoa que anda com quem, é filho de quem, anda por quê, está onde ela anda. Então isso é muito comum, principalmente no interior, né? Estamos falando de Quixadá, uma cidade que tem o quê? Perto de 90 mil pessoas, né? Até mesmo em cidades maiores, Sobral, a gente viu o que foi que aconteceu, o que está acontecendo com Sobral, sem entrar, claro, em partidarismo, em figuras políticas, né? Mas é um fato, Sobral era uma cidade interior com perfil de capital e com